O próximo polímero que a gente vai estudar é chamado de polieritreno, certo? Ele é conhecido como borracha sintética, tá? Borracha sintética. Um exemplo de borracha sintética são quando você vai abastecer num posto de gasolina, é aquele, né, a mangueira da bomba onde a gente vai abastecer, aquela mangueira é feita de borracha sintética, tá? Então o que está acontecendo aqui? Vamos analisar e analogamente a gente vai fazer com poliisopreno. Você tem aqui o eritreno, certo? É um butadieno, né? 1,3-butadieno. Então o que vai acontecer? Vai acontecer, a gente já estudou isso em reações de adição. Se você tem aqui duplas conjugadas, né? Ou seja, dupla, simples, dupla, o que vai acontecer? Vai quebrar as ligações π e uma nova ligação π vai se formar aqui no meio, certo? Então você vai ter o seguinte, ó, essa dupla foi quebrada, abriu espaço para mais uma ligação aqui, para esse carbono, a dupla foi para o meio, né? A ligação π foi para o meio, e essa ligação π também foi quebrada e abriu espaço para mais uma ligação, tá bom? Esse é o polieritrino, tá? E você tem o poliisopreno, que a gente conhece como látex, tá? É o látex, a borracha natural, aquela da seringueira, né? O que vai acontecer? É análogo. Qual que é a diferença do polieritreno para o poliisopreno? É simplesmente esse grupo aqui, esse grupo CH3. Então o que vai acontecer? Vai haver a quebra dessas ligações π, ela vai para o meio, tudo bem? E vamos montar o produto formado. Se você quiser tentar, pausa e compara a resposta. Então vai ficar assim, ó. Primeiro carbono, o Hzinho aqui, a ligação que foi formada a partir da quebra, né? Põe um parênteses aqui. Aí você vai ter a ligação simples, o carbono, outro CH3, certo? Aí você vai ter aqui a formação da ligação dupla, o carbono, ligação simples, põe o hidrogênio aqui, C, H, H e o espaço aqui para nova ligação e o N indicando a quantidade de monômeros que você vai utilizar. Beleza? Um processo muito importante dessas borrachas, principalmente do látex, é chamado de vulcanização. A vulcanização é o aquecimento da borracha com enxofre, né, com o elemento químico enxofre. Por quê? Porque quando você aquece o polímero com enxofre, vai haver a formação das chamadas pontes de sulfeto. Então vai acontecer a formação de pontes de sulfeto nessas estruturas aqui da borracha, certo? E isso confere aumento da resistência a variações de pressão e temperatura, né? Elas ficam mais resistentes, né, a essas variações, tudo bem? Então aumenta a estabilidade, aumenta a resistência da borracha quando você faz essas ligações paralelas, são chamadas de pontes de sulfeto. De sulfeto. E o último polímero de adição é chamado de ABS. Ele na verdade é um copolímero porque é formado por várias unidades diferentes e vem das palavras, né, em inglês, acrilonitrila, 1,3-butadieno e o estireno, que em inglês começa com a letra S, acho que é styrene, tá? Então fica ABS, porque vai ser a repetição, né? Vai ser a união, né, desses três monômeros aqui. Entendeu? Então a desse vai passar para isso aqui vai passar para isso aqui, isso vai passar para isso aqui. Existem estudos que falam que a espinha dorsal desse copolímero ABS é feito de butadienos, certo? É feito de butadienos. E há enxertos, né, tanto de acronitrila quanto estireno, né, nas cadeias paralelas aqui, nas cadeias laterais, certo? Esse é o ABS. Esse ABS aqui é muito utilizado nos filamentos de impressora 3D atualmente, né? Para impressora 3D que é muito comum hoje em dia. Tudo bem? Existem outros, mas esse aqui também é um dos mais utilizados, o ABS. A próxima categoria de polímeros, né, de tipo de reação, é chamada de polímeros de condensação. É diferente da adição porque nesse tipo de reação vai acontecer
Na formação do polímero ocorre a liberação de pequenas moléculas, como a molécula de água, ácido clorídrico e outras moléculas pequenas. Tá? São mais comuns essas duas. É uma reação mais lenta do que a reação de adição. Tá? Então a primeira categoria, né, de polímeros de condensação é chamada de poliésteres, tá? Ou poliéster. Por quê? Poli indica vários, éster, né? Éster, a função éster. Se você for ver o produto da reação aqui, é um éster formado, certo? Mas separa, você tem aqui um ácido carboxílico, um diácido carboxílico, um diálcool, né? Produzindo éster e água. Isso aqui é chamado, a gente já conhece, é chamado de reação de esterificação. Tá? Esterificação. Então olha aqui o que vai acontecer. Lembrem que na esterificação, né, deixa eu pegar uma cor aqui, ó. O que vai acontecer? O hidrogênio do álcool vai reagir com a hidroxila do ácido para produzir água, né? E essa parte aqui do oxigênio vai se ligar ao carbono, certo? Vai se ligar ao carbono para formar o éster, tudo bem? Então, repara, né? Isso vai acontecer nas duas pontas, tá? Certo? Então, olha, o que vai acontecer? Você vai ter aqui a formação de água, entra a conexão aqui, você sabe que sai a hidroxila, o que sai de um lado vai ter que sair do outro. Então sai a hidroxila aqui também, por isso fica aqui, ó, sem nada, tá? Essa parte da ligação aqui sem nada. Então você vai ter O, CH3, CH2, CH2 e o O, porque saiu o H do lado, né, esquerdo aqui, do lado direito tem que sair também. Mas as moléculas de água. Isso aqui é 2N-1, porque pensa comigo, ó. Se você só juntou duas moléculas, certo? Então o N vale 1, certo? Uma décima dessa, o N vale 1, então 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, uma molécula de água apenas que saiu. Tudo bem? Porque essas pontas aqui não vão se encontrar, certo? Agora, o segundo caso é chamado de poliamida. Tá? Por que poliamida? Porque vai haver a formação de várias amidas. Olha aqui a função amida, certo? Então você vai ter o que aqui, ó? Você vai ter esse ácido carboxílico aqui, ó, C-OH, um diácido carboxílico, né? C-OH, 4 vezes o CH2, então uma cadeia de CH2, 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 mais essa amina aqui, essa diamina, né, com 2 aminas nas pontas e também 4 carbonos aqui entre o N e o H. Então o que vai acontecer? Vai sair, ó, esse hidrogênio aqui, vai reagir com a hidroxila do ácido para formar água. Aí o que vai acontecer? O carbono vai se ligar ao N, certo? A mesma coisa aqui de cima, tudo bem? Então aqui está ligando o carbono ao N. E eu lembro, o que saiu de um lado da molécula vai ter que sair do outro. Então saiu a hidroxila do lado esquerdo também. E o que saiu da amina vai ter que sair do outro lado também, que saiu um hidrogênio. Tudo bem? Saiu hidrogênio aqui. Certo? Aqui houve a formação, tudo bem? Mais a liberação da molécula de água. Poliamida a gente conhece como nylon, tá? É o nylon. Tudo bem? O nylon. E esse nylon especificamente é chamado de nylon 6,4 ou nylon 64. Por quê? Esse 6,4 aqui, ou 64, indica, o 6 indica a quantidade de carbonos do ácido carboxílico, que ó, 1, 2 mais 4 vai dar 6. E esse 4 aqui indica a unidade de carbonos da amina. Tá? Da amina aqui de formação. São 4 carbonos, né? 4 vezes 1, 4. Então 6, 4. Nylon 6, 4. Então se fosse um nylon 8,8, seriam 8 carbonos vindos do ácido carboxílico e 8 carbonos vindos da amina. Tá? E uma última curiosidade é que a palavra nylon vem da cidade dos seus inventores, né? Então um dos inventores da amina, do nylon, veio de Nova York e o outro veio de Londres. Então nylon é a junção dos nomes das cidades de onde eram os seus formadores, ok? E você tem por fim também os chamados de polisiloxanos, tá? Que são os silicones, né? Repara que agora você não tem uma cadeia carbônica, mas sim uma cadeia de silício e oxigênio, silício e oxigênio. Essa é uma cadeia que é chamada de, é um polímero chamado de polímero inorgânico e orgânico, é uma mistura, né, de inorgânicos e orgânicos. E esses R's aqui
né, são cadeias alquílicas, são cadeias de carbonos, uma quantidade de carbonos quaisquer, tá? Esses R's aqui, tá? É cadeia carbônica. Tá bom? Cadeia carbônica. Então, mesma coisa, o que vai acontecer? Ó, vai sair o OH daqui e o H do lado de cá, para formar água, certo? E eles se juntam aqui formando a unidade monomérica.